Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou a Maju, esse é o Devoradora de Livros e a gente vai para mais uma resenha dupla nesse canal. Bom, antes de começar essa nossa conversa, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, tá? Ativa aí o sininho para toda vez que tiver vídeo novo você ser alertado, porque isso é muito importante, obviamente, né? Me segue nas redes sociais, tá? E curte aí à vontade, mostra pros amigos, mostra pra família, mostra pra avó, pro pai, pra mãe, pro periquito, pro papagaio, pra todo mundo. Fala pra todo mundo que esse canal existe, tá bom? E hoje eu decidi fazer uma resenha dupla, no sentido assim, livro que eu li e gostei, que não foi hypado, que eu nunca nem ouvi outra pessoa falar, na realidade só eu escutei uma pessoa falando sobre esse livro, e livro que foi muito hypado, e que os dois eu amei, foram sensacionais, foram leituras maravilhosas, amei, 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 tá? Então vamos começar. O primeiro livro, que é o livro Sem Hype, eu só escutei uma pessoa falando sobre esse livro até hoje. Foi um livro que eu comprei única e exclusivamente pela capa e por causa do que tem escrito atrás, que é Os Criadores de Coincidência, tá? Comprei porque eu gostei dessas letras e eu gostei desse biscoitinho da sorte que tem aqui na capa. Quando eu virei, eu li o seguinte: e se o trem que você perdeu, o café que derrubou, o bilhete que encontrou não forem eventos aleatórios? E se o destino do mundo estiver sendo manipulado por pessoas especializadas em criar acasos? Aí eu disse, poxa vida, gente, parece ser muito legal. E sem contar que ele tava por R$ 9,90. Né? Um livro por R$ 9,90 tá pedindo pra ir pra casa. Né? Então ele veio pra casa comigo. Amei este livro, meus queridos. Nesse livro, o que é que acontece? Você tem a Emily, o Eric e o Guy. Eles são criadores de coincidência, tá? O Guy e a Emily, eles antes de serem criadores de coincidência, eles eram como se fossem... Eles não eram pessoas, eles eram amigos imaginários, tá? Então eles estavam lá na imaginação da galera e eram convocados quando a galera imaginava e tudo mais. E aí, o Guy, ele se apaixona por uma outra amiga imaginária de um menininho lá. Eles se encontram num parque e começam a conversar e eles meio que se apaixonam, tá? Só que acontece uma coisa que o Guy, ele meio que desaparece e não encontra mais essa menina que ele gostava, que na realidade não é uma menina. Oi, moto. Tamo aqui. Enfim, né? Deu pra entender, porque eles eram meio que espíritos, tá? E aí, depois de um tempo, depois que o Guy some lá, ele é promovido a criador de coincidência, tá? A Emily, ela também era amiga imaginária de outras pessoas e também foi promovida, assim como o Eric, tá? Então, eles entram num curso, eles fazem um curso de como criar coincidências. Inclusive aqui no livro, quando eu comecei a ler, eu pensava que eu não ia gostar, porque tem umas partes assim, ó, que é do Manual dos Criadores de Coincidência. Tá vendo? Até umas fórmulas matemáticas tem. Então, instruções de segurança para menção de clichês. Porque eles dizem que quando você faz uma menção de um clichê, automaticamente você consegue criar uma coincidência, porque aquilo desperta na cabeça da pessoa alguma lembrança, alguma coisa. Então, assim, é um livro que mexe muito com a sua imaginação. Que você fica pensando, meu Deus, será realmente? Já pensou como seria massa se fosse assim, tudo manipulado, tudo na criação das coincidências e tudo mais. Eu tô dizendo assim, já pensou, gente? Porque eu já disse em outros vídeos, né, que eu me considero cristã, eu sou cristã. Então eu acredito em Deus, em Cristo, né? Então eu não acredito em coincidências, eu acredito em Deus, tá? E a leitura desse livro pra mim foi muito boa. E aí, depois que eles se tornam criadores de coincidências, eles vão fazer lá as missões deles, né? Eles recebem um envelope por baixo da porta, aí vem a coincidência que eles têm que criar e vão lá mexer. E é engraçado que o livro mostra que tem várias conexões para uma única coisa acontecer, sabe? Para uma pessoa esbarrar com outra no café, uma rua teve que estar
congestionada e teve que criar alguma coisa para congestionar aquela rua e não sei o que. É muito engraçado, é muito curioso. Só que a Emily esconde um segredo que ela não conta, ela não diz o que é que ela era antes, né? A gente que tá lendo o livro, a gente sabe depois que ela era também uma criadora, uma amiga imaginária. Mas ela não diz, quando ela conhece o Guy e o Eric, ela não diz qual era a profissão dela antiga, porque ela guarda um segredo, tá? Ela é proibida de contar. E o Guy fica sempre querendo saber o que é que ela fazia e ela nunca conta. E aí, eles se tornam muito amigos, se encontram num café lá pra conversar sobre as coisas, tá? E vai na trama toda do livro e no final a gente descobre o que de fato a Emily estava escondendo. O Guy, por sua vez, ele é uma pessoa mais tímida, mais na dele. Como ele já foi apaixonado quando ele era amigo imaginário, eu sempre esqueço essas duas palavras, amigo imaginário. Ele é fechado pro amor, ele cria coincidências para outras pessoas se apaixonarem, mas ele não quer ninguém, porque ele quer manter a imagem da menina que ele gostava, tá? Do amor dele. E isso faz com que ele não veja certas coisas, porque ele tá fechado ali. Então várias coisas acontecem e ele não consegue enxergar, ele não consegue ver, apesar dele ser um criador de coincidência. O Eric, por sua vez, é o gaiato da história. Ele cria coincidências para ficar com as mulheres que ele acha elas bonitas, entendeu? Então ele vê aquela mulher bonita, eu lembro que o livro fala de uma certa ruiva, então ele cria coincidências para conhecer essa ruiva, para namorar com essa ruiva. É bem interessante. E o final do livro é uma coisa assim que você nem esperava. É lindo. Não vou contar o final, né, porque eu não vou dar spoiler, mas esse livro foi um dos poucos livros que eu comprei literalmente pela capa. Eu não conhecia esse autor, Yoav Blum, que eu não sei nem se é assim que pronuncia o nome dele. Não conhecia a Editora Planeta, eu acho que é o único livro da Editora Planeta que eu tenho, tá? E uma frase que eu vi que me marcou muito desse livro. Tchau. Uma coisa que me marcou muito nesse livro é que a Emily e o Guy, eles tinham o costume de comprar pacotes cheios desses biscoitinhos da sorte e abrir, sabe? Era um ritual deles dois. E aí, em um momento que eles estão lá juntos, eles vão fazer isso novamente e a Emily acaba se chateando com o Guy e vai embora. E ela vai embora com o biscoitinho dela na mão. Quando ela abre o biscoito, a frase que tem é a seguinte: às vezes, o papel sussurrou para ela: as decepções são novos e maravilhosos começos. E aí eu fiquei com essa frase na cabeça, né? Porque realmente é uma verdade absoluta. Então, este livro aqui não teve hype nenhuma, nunca nem ouvi ninguém falando dele, só uma pessoa, mas vale muito, muito, muito a pena. Foi uma leitura sensacional pra mim, ele foi um dos meus preferidos, tá bom? E agora, nós vamos falar de um que teve uma hype assim, pelo menos nas páginas que eu sigo, os booktubers que eu sigo também, que eu vejo falando e tal, falaram horrores desse livro. Horrores no sentido que falaram muito. E aí eu comprei por causa disso, que é Teto para Dois, tá? É o primeiro livro da Beth que eu leio. E aqui na frente dizendo: Tiff e Leon dividem a cama. Tiff e Leon nunca se encontraram. Gente, eu comprei esse livro e eu nem lembro se foi na caixa que eu comprei ou se foi na caixa que eu ganhei. Enfim, whatever. Eu lembro que uma booktuber que eu sigo, ela fez uma resenha dizendo assim que todo mundo gostou, menos ela. Só que depois ela foi explicar, né? Ela disse que não é que ela não tinha gostado, é que acabou sendo um livro como outro qualquer pra ela. Não teve tanto impacto, não fez tanta diferença. E aí quando eu fui ler, eu disse: meu Deus do céu, se eu não gostar desse livro, eu vou ter um ataque. Olha a louca, coçando os olhos, fechando os olhos e falando com o povo, mas é assim mesmo, normal. Eu fiquei pensando, eu disse: meu Deus, se eu não gostar desse livro. Aí eu fui com a minha expectativa lá embaixo. Gente, que livro, gente, que livro. Esse livro vai contar a história da Tiff e do Leon. O Leon é o cara que é muito correto, é muito certinho.
e muito fechado, ele é muito fechado, ele não é de estar conversando com todo mundo, tá? E aí ele é enfermeiro. Aqui no Brasil ele seria enfermeiro, ele é cuidados paliativos, um negócio assim, trabalha numa clínica de cuidados paliativos. Ele é enfermeiro, enfim, tá? E a Tiff, ela trabalha numa editora, tá? E a descrição dela, das roupas dela, do jeito que ela se veste, ela trabalha numa editora que faz revistas com coisas tipo assim, faça você mesmo. Então faça você mesmo sua roupa, faça você mesmo seu sapato, desenhe no seu sapato, sei lá, faça você mesmo seu chapéu, tudo, tá? E aí, a descrição das roupas que ela veste me lembrou muito a Clark do Como Eu Era Antes de Você. Que são roupas espalhafatosas, que dizem no livro, tá? E aí, ela terminou o relacionamento dela, ela foi deixada pelo ex-namorado dela, né? E ela morava junto com ele. E aí, o que acontece? Ela precisa sair do apartamento, porque esse cara já tá com uma outra pessoa, e ela ainda gosta muito dele, sofre, mas ela tem que sair desse apartamento, tá? E o Leon, por sua vez, ele tá precisando de grana, porque o irmão dele se envolveu em uns problemas e ele precisa de dinheiro, tá? É isso aí a situação dos dois. E aí a Tiff vai com uns amigos ver os apartamentos que tem disponíveis, só que ela não tem muito dinheiro pra... o orçamento dela tá bem apertado. E aí, no vai e vem da situação, ela acaba dividindo a cama com o Leon. Que é assim, o Leon vai trabalhar durante toda a noite e a Tiff vai trabalhar durante todo o dia. Então, eles determinam lá o horário, tá? De 9 da manhã às 6 da noite, a casa é dele. Aí, de 6 da noite às 8 do outro dia, a casa é dela. E eles não se conhecem, porque Leon tem uma namorada, ela é muito ciumenta e ela fica à frente de toda a negociação. Eles não se conhecem, eles começam a se falar, a se comunicar dentro da casa por post-its. E aí vai deixando lá os post-its e tal. E o livro realmente mostra, deixa eu ver se eu acho aqui, uma situação de post-it. Aqui, ó. Tá dando pra focar aí? Tá dando pra ver? No primeiro post-it, no segundo post-it, sei lá, e tá lá o recadinho que um deixa pro outro, tá? E o livro, ele é dividido por meses. Então, você começa aqui no mês de fevereiro, tá? E vai passando o tempo. E aí, você começa a ler e vai... É como se o tempo também estivesse passando pra você, tá? E cada mês tem um desenho lá e eles vão se desenvolvendo e vão conversando e tudo mais, tá? E assim, eles passam mais de 5 meses pra se ver e a primeira vez eles viram amigos através dos post-its. E vai desenrolando toda a situação, toda a conversa, né? Os traumas de cada um e tudo mais. E aí, esse livro trata de um assunto muito importante mesmo. Por quê? Porque o ex-namorado da Tiff é um cara, como é que eu posso dizer? Ele é um cara problemático. Ele é um cara que ele tem muito dinheiro e ele é acostumado a ter tudo que ele quer na hora que ele quer, quando ele bem quer. E aí se desenvolve toda a situação dos traumas que a Tiff tem por causa desse relacionamento, tá? Mostra um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Mas o livro trata desse tema de uma forma leve, de uma forma cômica. Eu ri horrores lendo esse livro, gente. Eu parava e dava cada gaitada que minha filha chegava perto de mim e fazia... Tá rindo por quê? Por causa do livro. Eu ria realmente, eu gaitava com esse livro, eu gaitei com esse livro. Foi uma leitura muito gostosa. Mesmo tratando de um assunto tão importante. Então aí a gente vê toda a questão da Tiff realmente assumir que o namoro era ruim, que o namoro era tóxico, porque no começo do livro ela ainda é louca pelo namorado dela, ela fica esperando que ele volte, ela fica dizendo assim, não, mas ele vai cair em si, ele vai voltar, ele vai me chamar pra voltar, e os amigos o tempo todo ao redor dela, do lado dela, tendo a consciência de que o namoro era uma porcaria, mas tendo também a consciência de que tudo tinha que ser no tempo dela, ela que tinha que perceber isso, sabe? É muito palpável a forma que o livro mostra isso pra gente, tá? E aí a gente vê todo o processo dela ir fazer terapia, dela começar a se conhecer,
começar a se conhecer, começar a assumir. Eu lembro que tem umas partes que ela diz assim, mas ele nunca me bateu. E aí alguém diz pra ela assim, mas abuso não é só físico, tem o abuso mental também, né? Do cara dizer que ela não conseguiria fazer nada sem ele, que ela não era capaz de fazer uma viagem sem ele porque ele tinha que ir pra tomar conta dela, sabe? Então várias coisas assim, tem várias situações e o final do livro é sensacional. Os personagens, todos eles são sensacionais, tirando esse namorado nojentinho, né? Mas ele é importante pra história. Os personagens são sensacionais. Eu consegui me conectar com todos eles, tá? A Tiff é uma menina muito forte e ao mesmo tempo muito sensível, muito guerreira, sabe? O Leon, meu Deus do céu, eu quero um Leon pra mim. Eu quero esse Leon pra mim, porque ele é surreal de bom, gente. Então, mais um crush literário para mais um Simplício. Sim, meus queridos. Tá? Então, assim, graças a Deus eu li, eu gostei bastante desse livro. Também é um dos meus favoritinhos do momento, tá? Então, se não leu ainda, leia, ok? Então é isso, gente. Eu decidi nesse vídeo trazer pra vocês exatamente isso. Um livro que não teve hype, pelo menos eu acho que não teve, né? Porque eu nunca nem vi. E um livro que teve hype. E os dois são ótimos do mesmo jeito. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sou de ler livro por causa da hype do livro, não. Muito pelo contrário. Quando eu vi começar a assistir o seriado de Game of Thrones, não tinha mais nem graça. Eu lembro que eu baixei todos os episódios. Eu baixei acho que até a 6ª ou foi 7ª temporada. Tudo. E comecei a maratonar. Mas enquanto tava todo mundo falando, eu só vim participar da hype de Game of Thrones na 8ª temporada, eu acho. Tá? Porque eu não sou. Quando tá todo mundo falando, todo mundo assim, me bate um cansaço que eu digo, ai, não vou ler agora, não estou afim, queridos, por favor. Mas dessa vez, eu tive a curiosidade e valeu muito, 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 muito a pena, tá bom? Então, conta aí pra mim nos comentários se vocês já leram esses livros, se não leram, se conheciam, se não conheciam, o que acharam, se vocês gostam de ler livros hypados, ou sem hype, ou whatever, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Beijo!